E aí pessoal, tudo bem? Professor Leandro Palha na área mais uma vez. Vamos fazer uma aulinha do Enseja, né? Então, um preparatório que a Valtec Osasco oferece para ajudar a passar na prova do Enseja. Vamos ler essa questão aqui que é bem legal. Uma empresa de fabricação de camisetas tem um custo fixo mensal de R$ 1.500 e um custo variável de R$ 8 por camiseta produzida. Cada camiseta é vendida por R$ 20. Determine o número de camisetas que a empresa precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, o número mínimo de camisetas que precisa ser vendido para cobrir os custos, né? Então vamos dar uma olhadinha direito na questão. Eu sempre sugiro que vocês pausem, né? Que vocês deem uma olhadinha no enunciado primeiro para tentar fazer sozinhos, né? E de repente você já tem a ideia ali montada na cabeça e consegue desenvolver. E depois que você tentou, que você já leu, que você já entendeu o enunciado, você continua o vídeo, né? Então esse texto aqui do enunciado está dizendo que tem um custo mensal de R$ 1.500, então para a fabricação dessas camisetas tem um custo mensal de R$ 1.500 e um custo variável de R$ 8 por camiseta produzida. Esses R$ 1.500 a gente pode entender de repente como aluguel, alguma coisa ali que é fixa, né, no custo da produção das camisetas, e os R$ 8 é o preço de custo de cada camiseta. Está dizendo também no enunciado que cada camiseta é vendida por R$ 20, né? Então ela custa 8, mas aí tem o custo mensal de 1.500 e aí você tem a camiseta vendida aí no varejo para as pessoas R$ 20 a unidade. E aí ele está dizendo o seguinte: determine o número de camisetas que a empresa precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, o número mínimo de camisetas que precisa ser vendido para cobrir os custos, né? Então, peraí, qual é a quantidade mínima de camisetas que precisam ser vendidas, né? Para que empate, né? Para que os custos sejam iguais ao valor total de vendas, né? E claro, a partir desse ponto se teria lucro, né? Mas qual é o ponto ali de equilíbrio, o ponto que os dois empatam? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, já entendendo a resolução, né? O ponto de equilíbrio ocorre quando a receita, vendas, é igual ao custo total fixo, fixo mais variável, ou seja, o custo total fixo mais variável. Vamos chamar o número de camisetas de X. Então, o ponto de equilíbrio é quando o total de vendas é igual ao custo total, sendo que o custo total é o fixo, que é aquele 1.500, mais o variável, que é R$ 8 por camiseta. Cada camiseta ele está chamando de X, a quantidade de camisetas ele está chamando de X. Então, a receita, né, aquilo que entra, que tem a ver com a quantidade de camisetas vendidas, é o preço de venda por camiseta vezes o número de camisetas vendidas. Eles chamam essa receita de R, esse R de receita em função de X vai ser igual, portanto, a 20, né, o preço de venda por camiseta, vezes o X. Então, 20 vezes X é o cálculo para a receita, né? 20x, 20, o valor por camiseta, vezes X, a quantidade de camisetas. Muito bem. O custo total é a mesma coisa que o custo fixo mais o custo variável. Então você tem um custo fixo de 1.500 mais R$ 8 por camiseta. Como a quantidade de camisetas é X, a gente diz então que esse C, né, C que é aí então custo total, dependendo de X, né, o C em função de X, é igual ao 1.500, que é o custo fixo, mais 8 vezes X, R$ 8 vezes X, que é a quantidade de camisetas, né? Legal, então agora a gente já tem aqui em cima uma fórmula para a receita, que é 20x, temos a fórmula para o custo total, que é 1.500 mais 8x. O que eu vou fazer é vou igualar a fórmula da receita com a fórmula dos custos, e aí nós vamos ter o ponto de equilíbrio. Então eu vou pegar lá a fórmula da receita, que é 20x, igual
a 1.500 mais 8x. 20x é a receita, o 1.500 mais 8x é o custo total. Agora é fazer, né, a álgebra, né? Nós temos 20x aí do lado esquerdo da equação. Eu posso subtrair 8x dos dois lados, né? Então, o 20x menos 8x e 8x do outro lado menos 8x vai zerar, né? Então, aqui um outro jeito de pensar, né? 8x vai para o outro lado negativo, né? É um jeito que alguns aprenderam na escola, mas na realidade, você quer eliminar 8x, você subtrai 8x dos dois lados e aí você mantém o equilíbrio da equação. Subtraindo 8x dos dois lados, você tem agora o 20x menos 8x, você tem 12x, e o 8x do outro lado sumiu, né? Que é o que você queria. Muito bem. Então você ficou com a equação assim: 12x igual a 1.500. Maravilha. Agora eu preciso isolar o x. Então esse 12 que está multiplicando o x, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 12 dos dois lados. Então 12 dividido por 12 no primeiro membro vai ficar igual a 1, então vai sumir. E o 1.500 vai ficar dividido por 12 no segundo membro, né? Então, o 12x, né? O 12 desaparece, porque dividiu 12 por 12, ficou 1 vezes x dá x mesmo. E o 1.500 dividido por 12 dá 125, né? Então, nós chegamos à conclusão que uma quantidade de camisetas, a quantidade de camisetas necessária para serem vendidas, né? A quantidade necessária de camisetas a serem vendidas para atingir o ponto de equilíbrio é 125 camisetas. Ou seja, você precisa vender nessas condições 125 camisetas para cobrir todos os custos, tá bom? Peço de novo, releiam o enunciado, assistam o vídeo com pausas, façam no papel esse exercício, que eu tenho certeza que vocês vão entender com tranquilidade. Um exercício tranquilo que tem a ver com valores de receita e custos, caem numa equaçãozinha simples, você vai isolando o x e chega no valor dele e tira a conclusão, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima, obrigado, uhul, grandes momentos, valeu!